chegamos no ponto culminante de nosso programa, a verdade que você precisa saber, trazendo como base para o nosso assunto tão importante, que é delicado até demais. Como pastor, devo pregar para que não se devolva dízimo? Mateus capítulo 10, versículo 6 em diante. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vosso cinto, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de alparcas, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E, ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. Amados irmãos e amigos, esse trecho da palavra do Senhor deixa bem claro o que nós estamos aqui fazendo essa pergunta tão delicada, quando nós sabemos que quantas pessoas existem nesse mundo, como denominações existem demais, crentes dizendo que são evangélicos, que são seguidores de Jesus, é o que mais existe hoje. Como pastor, a gente deve ensinar para não pagarem dízimos? Que pergunta delicada. Como alguém que está sempre levando a palavra de Deus, nós temos que ter esta opinião pessoal, pois oferecer algumas reflexões bíblicas, teológicas sobre o tema é exatamente um ponto em que nós temos que ter como principal, para que a gente entenda o que Deus quer, o que você tem que fazer para agradar a Deus. Porque muitas pessoas dizem assim: eu pago o meu dízimo, mas não estou nem aí com o que o pastor vai fazer com ele. E é um problema dele com Deus. E eu já ouvi alguns ensinarem assim também, alguns pastores. Então, nesse contexto bíblico, os dízimos são mencionados no Antigo Testamento como uma forma de oferta para os levitas e os pobres. Em Número 18, 21 a 24, Deuteronômio 14, 22 a 29. No entanto, no Novo Testamento, a ênfase é na generosidade e na liberdade em dar. Em vez de uma obrigação de pagar dízimos, conforme 2 Coríntios 9, versículos 6 a 7, é que está escrito que é através da generosidade, o seu coração, porque, como nós sempre falamos aqui, o dízimo é parte de um inteiro, e o que você dá no seu coração é uma coisa que você sentiu na alma, o desejo de dar alguma coisa para servir a Deus dentro da congregação, sabendo que aquele dinheiro não é para suprimento de Deus em nada, em absolutamente nada, que Deus não precisa de dinheiro, é exatamente para a obra, para os irmãos, para o pastor, desde que seja para o trabalho de Deus. Então, essas perspectivas teológicas, nós podemos observar que alguns argumentam que os dízimos são uma forma de expressar gratidão e reconhecimento pela provisão de Deus, e que podem ser uma forma de apoio financeiro para a igreja e seus ministérios. Outros argumentam também que os dízimos são uma forma de lei e que é a graça de Deus, que não é condicionada ao pagamento de dízimo. Então, meus irmãos, cada um age de um jeito, faz de uma forma, mas como ensinar sobre dízimos? Afinal de contas, estamos vivendo em pleno século XXI. Como ensinar sobre dízimo?
Se você está procurando ensinar sobre dízimo de uma forma que não seja obrigatória, aqui estão algumas sugestões. Primeiro, enfatize a generosidade. Segundo, fale sobre a graça. Discuta a importância do apoio financeiro. Quarto, por último, ofereça opções. Nessa questão, nessas 4 questões, enfatizar a generosidade, em vez de enfatizar a obrigação de pagar dízimo, enfatize a importância de ser generoso e dar com alegria. É o que está no Novo Testamento. Ao invés de dar dízimo, você vai dar sua oferta. É o que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, exatamente capítulo 9, versículo 6 a 7, segundo os Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no coração. Fale também sobre a graça, meu irmão, como pastor, como irmão, como pessoa amiga de Deus. Você deve ensinar. Lembre-se de que a graça de Deus não é condicionada ao pagamento de dízimo. Pelo contrário, em vez disso, temos que falar que a graça de Deus é um dom gratuito que não pode ser comprado ou merecido. Pelo contrário, está escrito em Efésios 2, 8 a 9, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, discuta a importância do apoio financeiro. Você que é pastor, você que é membro, você é um crente. Embora os dízimos não sejam obrigatórios, é importante discutir a importância do apoio financeiro para a igreja e seus ministros. Como sempre nós temos pregado aqui, a oferta é para a ajuda dos necessitados, daqueles que precisam, para a manutenção da obra, para a alimentação do pastor que está ensinando. Tudo bem, ajudar. Mas é necessário que o pastor vá trabalhar, procurar alguma coisa como sobreviver. Não ficar obrigando os irmãos a darem dízimos para sustento dele. E olhe que o sustento dele é um sustento bastante elevado, superior a todos. Carros bons, carros importados, muita condição para que ele possa viver e dizer e ter prazer que é pastor. Não é assim. Discuta a importância do apoio financeiro, mas de uma forma que ele possa se sentir responsável pela sua própria vida. Cada um de nós tem que trabalhar. O apoio bíblico deixa bem claro dizendo, para o que me era necessário, as minhas próprias mãos me serviram. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Será que foi só para o apóstolo Paulo que Deus deu esse interesse, deu mãos para trabalhar? Esse pessoal só tem mãos para quê? Para contar o dinheiro alheio, para tomar posse do alheio, meter a mão no bolso dos outros? Então, meus irmãos, é complicado. É uma questão muito complicada. Como nós falamos aqui, de que é uma coisa delicada, porque muitos irmãos dão o dízimos e acham que estão fazendo uma coisa muito boa para Deus. E não observam que tem a opção. Ofereça a opção, meu irmão. Em vez de exigir que as pessoas paguem dízimo, ofereça a opção para que elas possam dar de acordo com a sua capacidade e vontade. Não prenda o irmão na obrigação. Quantas pessoas vivem presas, às vezes com vontade de comprar um remédio, quando é no final do mês, estão presas, não podem, porque o dinheiro não dá, o salário se foi, o salário está muito minguado, e aí pega aquele dinheiro e leva para o pastor com aquela promessa de que dando você é feliz a Deus, você é fiel, e é com aquela fidelidade Deus lhe dá a paz, lhe dá a saúde. É mentira que Deus não vai dar saúde e paz para ninguém porque ele dá dízimo. Pelo contrário, é maldição você dar dízimos hoje. Ah, pastor, mas o senhor está contrário à Bíblia, o senhor pode estar falando assim. Você está contrário, porque lá no Malaquias diz que com maldições sois amaldiçoado, vós que me roubais. Sim, aquela mensagem era para aquela época. Se o homem não devolvesse o dízimo, ele era amaldiçoado mesmo. Era a regra de Moisés, era a regra dos profetas, foi o que Malaquias pregou. A mensagem foi direta para o povo de Israel. O primeiro versículo do livro diz logo
que é direcionada aos israelitas, não foi direcionada a nós, ali foi direcionada àquela nação de Israel. Meus irmãos, é uma falta de entendimento muito grande, pela falta de respeito a Deus, o homem com seus olhos muito crescido pelo dinheiro alheio, ele se corrompe. Ele não vai observar o que está escrito na palavra de Deus. Nossa opção que nós temos que dar é essa, é que Jesus Cristo nos mostra que nós temos que contribuir de acordo com a nossa condição, através de Paulo. E também ele recebeu ofertas. Capítulo 8, de 1 a 3 de Lucas está escrito que aquelas pessoas eram abençoadas, que tinham sido alcançadas por Deus para a salvação. No caso, aquelas mulheres, elas serviam o Senhor com as suas fazendas, davam a sua oferta para a manutenção diária da vida do Senhor com os discípulos. Esse é o problema. Nós não encontramos um versículo sequer. Se você tem um versículo, eu já li a Bíblia várias vezes, mas pode ser que eu esteja cego ainda nesse ponto e você esteja enxergando melhor do que eu. Meu irmão, me ajude, me mande esse versículo onde Jesus Cristo recebeu dízimo, onde os apóstolos também mandaram colher dízimo das igrejas. Nós estamos pregando, meus irmãos, com fé, com amor no coração, com sinceridade, humildade, mas digo a todos, nunca encontrei um versículo. Será que eu estou ruim da vista? Será que é porque eu não tenho o estudo secular como muitos? Eu nunca encontrei, não tem um versículo ao meu alcance ocular. Pelo contrário, Mateus 23 e 23, ele critica aqueles que eram recebedores de dízimo e não faziam o melhor, não dariam as suas ofertas, não daria também o que era de melhor a Deus, que era a sua misericórdia. Ele critica escribas e fariseus hipócritas, ele chama até de hipócritas, porque eram pagadores de dízimos e não faziam o melhor da lei, que era a misericórdia. É um equívoco muito grande que existe hoje. Ofereça, meu irmão, você que é pregador, que é anunciador de boas novas, tenha seu coração limpo. Se lembre lá do Salmo 24, a pergunta é: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Aí vem aquela resposta divina: aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então tenha suas mãos limpas, tenha o seu coração puro diante de Deus, não engane as pessoas, não roube ninguém. Isso é triste demais, como um evangélico, ficar roubando a fé das pessoas, enganando no nome do Senhor, tirando aquela porcentagem, dizendo que foi o Senhor que mandou. Sim, o Senhor mandou lá para a velha lei, lá para aquele povo do Velho Testamento, mas agora nós fizemos uma leitura, Jesus mandando os seus discípulos pregarem o Evangelho. E ele disse: indo, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste, de graça dai. Não mandou cobrar 10%. Por que que as pessoas dizem que são seguidoras de Cristo e ao mesmo tempo não cumprem com o que está escrito, com o que ele mandou? Se a palavra de Deus nos diz, se alguém é cumpridor de toda a lei e se vier vacilar em um único mandamento, será essa pessoa considerada condenada, uma pessoa que deixou de cumprir com toda a regra. Por isso, meus irmãos, é que nós nos preocupamos em estar aqui a falar essa verdade. Lembre-se de que a chave é ensinar sobre dízimo de uma forma que seja bíblica, como nós estamos falando, teológica e prática. Que Deus o abençoe e que guie nossa tarefa, nosso trabalho de ensinamento, porque o dízimo foi uma bênção no Velho Testamento. O homem tinha que doar o dízimo, senão era amaldiçoado. Agora, no Novo Testamento, Jesus disse: é de graça. Então, se você voltar para a velha lei, cumprindo com o mandamento do profeta, deixando de cumprir com o mandamento de Cristo, você é um condenado. Não tem para onde correr, porque o único que leva a pátria celestial é Jesus. Malaquias não disse: traga o dízimo e você vai morar no céu. Traga o dízimo que eu sou o caminho. Traga o dízimo que eu vou preparar uma casa no céu para você. Pelo contrário, que foi que disse Jesus: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, quando eu preparar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então,
Jesus Cristo diz que aonde ele estiver, nós estaremos com ele. Esse é o caminho. Ele é aquele que diz, eu sou a porta. Malaquias não diz que era a porta. Moisés também não falou que era a porta. A porta dos céus é Cristo. É os mandamentos, é a mensagem de paz, de fé. É pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado na cruz que nós temos que chegar à pátria celestial. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador e obedecemos os seus mandamentos. Até porque ele diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, quando você não faz o que Jesus manda, você é um inimigo de Deus. Não, mas eu já aceitei. Você não aceitou. Porque se você aceitar Jesus, você vai ser descondenado. Porque por enquanto você está sendo condenado. Porque aceitar Jesus e continuar com Malaquias é um condenado, não tem para onde correr. Agora, quando você aceita Jesus, confessa o Senhor e consegue andar no caminho, você ficou uma pessoa séria, abençoada, amiga de Deus, tendo o seu nome escrito no livro da vida, cumprindo com o mandamento do Senhor. Mas andar no Velho Testamento, seguindo os passos de Moisés, os passos de Malaquias, e Jesus Cristo onde fica? Porque cada um diz ali a se justificar diante de Deus pelas suas obras, pagando dízimos. E vem o Novo Testamento dizendo que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos e jamais seremos salvos pela a nossa obra. Apesar que quando a gente aceita Jesus de verdade, está escrito na palavra de Deus, eis que cedo venho, e eu trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12, que está escrito para aqueles que o aceitaram. Mas pessoas que andam segundo a velha regra, lá no Velho Testamento, através de Moisés, dos profetas, Jesus ainda diz, Lucas 16, 16, a lei e os profetas duraram até João. Daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Ou seja, é livre, você escolhe, você aceita Cristo. Jesus disse, eu vim para os meus não me aceitaram. Agora todos que me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Aleluia. Então se você aceitou a Cristo, você crê em Cristo, obedeça a Cristo, seja amigo de Cristo e com certeza que o diabo queira ou que ele não queira, você vai morar no céu, porque Jesus é verdadeiro e o que ele falou está falado. Agora, dizer que aceitou a Cristo e andar com Malaquias, andar com o ensinamento da sua congregação, do seu pastor, metendo a mão no bolso um dos outros, isso é ladruagem. E a Bíblia diz que nenhum ladrão verá o reino de Deus. Então, meus irmãos, nós temos um argumento, graças a Deus, como nós falamos aqui, bastante delicado. É a verdade, é a realidade de hoje que nós estamos vivendo. Jesus disse que é de graça e os pastores dizem que não é de 10%. Aí você deixa de seguir a Cristo para seguir o ensinamento dos pastores. Não faça isso. Pelo amor de Cristo, se entregue ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, venha nos guardar, nos proteger cada dia, nos livrar desses lobos, desses ensinamentos fajutos e me dê graça para que a gente possa vencer todas as dificuldades, obstáculos de nossa vida. Te peço em o nome de Jesus que vive e reina eternamente. Amém. Deus abençoe e nos guarde sempre.